Olá pessoal, aqui é Priscila Venturi e hoje vamos falar sobre equiparação salarial. Uma dúvida recorrente aí entre os RHs e também empresários, né? Quando que ocorre a equiparação salarial? Quando é que o meu empregado terá direito a uma equiparação salarial? Que ele pode solicitar essa equiparação salarial? Então, nós vamos falar hoje sobre o artigo 461 da CLT, que vai trazer ali os requisitos para a solicitação para o direito dessa equiparação salarial. Então, vamos falar ali sobre a função. Então, para que seja gerado aí um direito à equiparação salarial, eu preciso ter uma função idêntica. E aqui nós não podemos confundir função com a denominação dos cargos. Então não importa o nome do meu cargo, eu posso ter cargos iguais ou cargos com nomes diferenciados, porém se executam a mesma função, pode gerar uma equiparação salarial se preencher o restante dos requisitos. Então, às vezes eu vejo muita preocupação ali com relação ao nome dos cargos. Tem empresas que têm uma infinidade de nome de cargos. E o que mais, a gente precisa se preocupar é com relação à função. A função, ela é igual? A pessoa está exercendo a mesma função que a outra? Porque daí eu preciso olhar para a execução, para o que de fato está acontecendo ali com aqueles dois paradigmas. E só para vocês saberem, a legislação, sempre quando ela fala sobre equiparação, ela trata os empregados como paradigma. Então, o empregado que solicita uma equiparação salarial ali do seu companheiro de trabalho, ele é chamado como um paradigma. Então, se eu trouxer essa nomenclatura aqui para vocês, é por conta de como é tratado na legislação. Então, eu preciso identificar a função. E isso não importa se eu tenho uma denominação igual ou diferente. Se é executado de igual, função, é executado o mesmo trabalho com todos os outros requisitos, eu posso sim ter uma equiparação salarial. E também é possível em cargos de trabalho intelectual. Então, quando eu tenho trabalhos que é de forma intelectual, eu posso sim estar pedindo uma equiparação salarial para esses cargos que trabalham de formas intelectuais, como artes, programação de sistemas, onde existe uma demanda intelectual, tá? Preciso estar trabalhando no mesmo empregador, precisa ser no mesmo estabelecimento e na mesma localidade. Isso significa o quê? Eu posso ter uma empresa localizada aqui, uma matriz localizada em Limeira e ter uma filial em Fortaleza. É a mesma função? É a mesma função. É o mesmo empregador? É o mesmo empregador. Porém, é localidade diferente. Então, não tem como eu solicitar uma equiparação salarial desse paradigma que está em localidade diferente da minha. Então, eu preciso ter ele na mesma localidade. E eu preciso também que seja da mesma produtividade. Significa o quê? Que ele precisa ter a mesma quantidade de produção. Se a pessoa faz 10 peças por dia, eu também preciso fazer 10 peças por dia. Eu preciso ter a mesma produtividade. Porém, só isso não basta. Eu preciso também ter a mesma perfeição técnica. Isso significa o quê? Qualidade. Então, o meu paradigma faz 10 peças por dia, com a perfeição técnica, tudo ok. Eu também produzo 10 peças por dia, porém eu não tenho a mesma perfeição técnica. Então eu tenho bastante, dessas 10 peças, 2 é refungo, 3 veio para reprocesso. Então eu não tenho a mesma perfeição técnica desse paradigma. Outro requisito também é a diferença de tempo na função. Ela não pode ser superior a 2 anos. Então, ela precisa ter ali no máximo 2 anos de diferença na mesma função. Se o meu paradigma em qual eu estou requerendo a equiparação tiver ali 4, 5 anos naquela função, eu não tenho direito a solicitar uma equiparação. O mesmo equivale também para a diferença de tempo de emprego, não pode ser superior a 4 anos. Um exemplo, eu tenho um colaborador que está na empresa há 15 anos.
Executamos a mesma função, estamos exercendo a mesma função, ok, porém, eu não posso solicitar porque o tempo de empresa dele é superior a 4 anos. Então, entre eu e ele, existe uma diferença maior do que 4 anos de tempo de emprego. Então, eu também não vou ter direito a essa equiparação salarial. Eu também preciso ter um requisito de contemporaneidade no exercício da função. O que significa isso, Priscila? Eu preciso, em algum momento, trabalhar junto, lado a lado com essa pessoa. Eu tenho que estar trabalhando, executando o trabalho lado a lado. Não pode ser, aquela pessoa trabalhou há 1 ano aqui nessa função e agora eu estou exercendo, eu quero ter o mesmo salário que ela quando exercia aquela função. Não, eu também não faço jus. Eu preciso trabalhar contemporâneo, eu preciso ser contemporâneo àquela pessoa, aquele paradigma. E é vedada a equiparação em cadeia. O que significa isso? Antes da reforma trabalhista, toda vez que se requeria uma equiparação salarial, ela meio que se estendia para todos os funcionários ali que não tinham solicitado a equiparação, porém estavam trabalhando na mesma função, com salário diferente. Então, o que acontecia? Era feita uma equiparação ali em cadeia, um efeito dominó. Hoje não é mais permitido isso. Então, cada paradigma, cada pessoa precisa entrar com a sua ação, solicitar, porque é feita a análise de todos esses requisitos para saber se realmente vai fazer jus, vai ter direito ou não a essa equiparação. Precisa também ter inexistência de quadro de carreira ou cargos e salário. Então, a empresa, vamos supor que a empresa adota ali um plano de carreira, um quadro de cargos e salários, lembrando que depois da reforma não é mais obrigatório fazer a homologação no Ministério do Trabalho, né, de planos de cargos e salários, de planos de carreira. Então, se a empresa não tem nenhum desses dois, então a gente vai analisar todos esses requisitos. Caso a empresa já possua ali o seu plano de carreira, sua tabela de cargos e salários, já não vai ter mais direito à solicitação, pois existe ali uma forma de organização dessas funções, né? Então, aqui já tira o meu direito a uma equiparação salarial quando existir um plano de cargos e carreira ou um de cargos e salário. O meu paradigma não pode estar em readaptação funcional. Então, um exemplo, eu estou ali exercendo uma função e de repente uma pessoa de um outro determinado setor, vamos colocar um exemplo mais real. Eu trabalho ali no administrativo, tenho um salário X. Daí uma pessoa da produção sofreu um acidente, perdeu ali alguns movimentos de alguns membros e ela não pode mais executar aquela função e o INSS solicitou a readaptação funcional dessa pessoa. E a gente analisa, fulano vai conseguir executar tarefas administrativas. Então, eu não posso pedir equiparação salarial funcional para essa pessoa. Um exemplo, de repente aquela pessoa era um supervisor de produção e tinha um salário muito maior do que o meu como auxiliar administrativa. E agora ele vai exercer a mesma função que a minha, porém com um salário totalmente diferente. Eu posso solicitar uma equiparação salarial para ganhar igual ele? Não posso, porque ele está em readaptação funcional. Ele não está exercendo a função dele por uma incapacidade funcional. Então, por isso, eu não posso solicitar uma equiparação salarial para esse paradigma que está aí fazendo a readaptação funcional. E quando for comprovado discriminação por sexo ou etnia, existe uma multa que é de 50% do teto do regime geral da Previdência Social. Então, quando for comprovado que na minha empresa existe uma diferença salarial devido a sexo ou por etnia, né? É porque é mulher, ou é porque é homem, ou porque é branco, preto, pardo, existir uma diferença salarial que comprove que é por esses motivos, por esta razão, então eu devo
pagar uma indenização, uma multa que é revertida ao empregado que sofreu por essa discriminação no valor de 50% do teto do regime geral da Previdência Social. Então, é isso que é a equiparação salarial, são todos esses requisitos que precisa constar aí para que você tenha direito a solicitar uma equiparação salarial. Então, mais importante do que avaliar os cargos, as nomenclaturas aí da sua empresa, é você avaliar as funções e todos esses outros requisitos. Se eles estiverem preenchidos, se tiver aí todos esses preenchidos, a pessoa estiver executando a mesma função com todos esses requisitos e o salário dela estiver diferente, você pode sim ter aí uma ação trabalhista solicitando essa equiparação salarial. Então é muito importante que vocês entendam como funciona a lei na prática aí do seu dia a dia no departamento pessoal, na sua empresa. Então, se você gostou desse vídeo, vou pedir para que você compartilhe, para que você curta e que você comente aqui também se você está gostando desse conteúdo, se está fazendo sentido para você. Vou deixar também para vocês o material com essa tabelinha para que você possa aí salvar, compartilhar e deixar para você estudar todas as vezes que você precisar. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.